Dentro desse mesmo assunto, mesmo, está muito interessante. Hoje à tarde nós estivemos conversando sobre isso também, o jogo da capoeira, o negativo e o positivo. O senhor chegou a comentar sobre os movimentos, né? De cabeça para baixo. Gostaria que o senhor voltasse a Isso também, explicar. tudo, como eu disse, tem a... Está dentro do... Ô, gente, primeiramente, eu só não gostaria de que isso ficasse assim, como eu estivesse inventando alguma coisa na capoeira, pelo amor de Deus. São estudos que eu faço comigo mesmo, primeiramente. Eu sou um cientista de mim próprio. Então, acreditando nessa polaridade corporal, cada parte do nosso corpo tem um lado positivo e negativo. E tem também, assim, a parte mais positiva e a parte mais negativa. Então, o céu é um polo. O polo como é norte é um, o polo sul é outro. Assim somos nós também, temos duas polaridades. Nós sabemos que quando nós estamos vivendo, a cada dia estamos envelhecendo. Então, todo movimento também, o mestre Pastinha fala aí. Então, a capoeira tem positiva, ela é positiva, é verdade. A capoeira tem a negativa. Todo movimento tem o positivo e o negativo. Então, hoje nós conversando, eu atribuo assim, você pega assim os mestres de capoeira, os mais velhos, você vê que sempre, nós mesmos, que somos jovens, estamos aqui no evento, a gente está o tempo inteiro brincando. A gente está o tempo inteiro brincando, se divertindo com crianças. Para mim é impressionante, para mim mesmo é impressionante o quanto o tempo que a gente tem de capoeira, se nós formarmos nós três aqui de capoeira, vai dar quase 100 anos. Nossa história, cada um de nós aqui. Se somar com ele, dá tanto. É um ano. Chega perto. Então, dentro disso, dessa nossa busca diária de capoeira, né? Estamos na capoeira todo dia, o dia todo. E nós não somos capoeiristas só na roda. A gente é capoeirista, inclusive, dormindo. Temos os movimentos que são positivos e negativos. A bananeira, por exemplo. Pôr a mão no chão. Se você pegar um senhor, um homem, do dia a dia, numa universidade, ele não abaixa nem para amarrar o sapato. Muitas vezes ele põe o pé numa cadeira quarta. Então ele perde a juventude por falta de movimento. E uma criança, se você for pegar uma criança e ver o que essa criança faz, ela está o tempo inteiro com a mão no chão, agachada. Então aquilo é vitalidade. Abaixar, pôr a mão no chão, é voltar a ser criança. Nós temos isso na cabeça. E a bananeira, que você está de cabeça para baixo e com o pé para cima, você está invertendo a polaridade. Então está o negativo com positivo, positivo com negativo, vice-versa. Nesse ponto, você está rejuvenescendo. Quando você põe a mão no chão e a cabeça fica mais abaixo do que o corpo, você está rejuvenescendo. Isso, a yoga já sabe, há muito tempo. O capoeirista já sabe isso há muito tempo. Só que o capoeirista nunca escreveu, porque a nossa tradição é oral. E a tradição chinesa, a hindu, já é escrita há milhares de anos. Então, a inversão de polaridade é saúde. Estar de bananeira é rejuvenescimento. Claro que se o cara ficar todo dia 5 minutos de cabeça para baixo, ele conserva a saúde dele. Ele vai morrer um dia. Só que ele prolonga a vida. Porque ele está invertendo o fluxo. O sangue do pé vem para a cabeça, vem desentupindo a artéria, vem limpando o mau pensamento, vem irrigando as glândulas,
a hipófise pineal, tireoide, tudo que é glândula que nós temos do pescoço para cá, ela recebe uma renovação sanguínea, que faz com que ela se estimule e ative, liberando inclusive o prazer, curando de depressão. Então isso é uma das coisas que os médicos não falam, porque uns não têm conhecimento, outros não querem que a gente saiba. Ativa a endorfina, né? Perfeito. Uma base, né? A endorfina e outras sensações do corpo. O médico Yogi dentro, no evento agora na Harun, falou que ele trabalhava no Ipa Mendonça e que ele tinha uma carga horária que não era de 8 horas, mas ele trabalhava 10, 18 horas, o gerente exigia. E ele não podia perder o emprego porque ele tinha filho pequeno. Ele disse que de vez em quando ele tirava 5 minutos e ia dentro do banheiro para estar uma bananeira. Isso intuitivamente, ele não disse que fazia isso com essa consciência, não disse que chegava, a raiva dele era tanta que ele cantava a bananeira e ele segurava o máximo que dava para passar raiva. Então, quer dizer, no instinto ele já tinha essa coisa do capoeirista de inversão de fluxo. Então, minha gente, não estou dizendo com isso que eu estou criando uma nova versão para capoeira, uma maluquice, mas que os movimentos da capoeira, além de tudo que a gente sabe, geram saúde, gera força, gera... Quer dizer, isso nós já sabemos também, os médicos já falam há muito tempo, mas está na hora de alguém dar esse crédito aos nossos médicos, aos africanos, porque parece que pela tradição oral as coisas não têm valor, tem muito mais valor para mim, porque para a coisa chegar onde chegou, passando aqui, é porque tem muita força. Então, eu costumo sempre investir a polaridade e gostar do que é o contrário mesmo. Então, acho assim, entendeu? Que você que tem essa preocupação, e você que tem esse estudo, você tem esse trabalho que você já faz, né? Com psicólogo, de ter até, inclusive, mais oportunidade de conversar com outras pessoas de outras áreas, para começar a fazer ou deixar um caminho para que o outro passe, mas já deixar essa contribuição sua mesmo, no sentido de que a capoeira seja olhada diferente porque nós estamos passando um momento muito crítico no mundo, onde o que vai valer vai ser a medicina alternativa, vai ser o conhecimento de plantas, vai ser o conhecimento de arte, de cultura, porque o que vai curar o povo no futuro vai ser isso. Médico não cura ninguém. Né? Médico, na verdade, mais mata do que cura. Médico quer não agravando a todos, porque tem médico que não estou dizendo assim. Não está generalizando. Não estou generalizando. Uma coisa assim, que muitos médicos não se comprometem mais. Eles se comprometem com os laboratórios. Eles têm um compromisso com ganhar dinheiro, não disputar. Então, por isso, muitos não querem aceitar a acupuntura como medicina, muitos não querem aceitar a fitoterapia como medicina, muitos não querem aceitar que as plantas são a base de tudo, inclusive do remédio deles. Tiram dali, entendeu? Então, quem tiver esse conhecimento, quando os médicos começarem a dizer assim, olha, você tem que andar descalço na terra e trabalhar um pouco na terra também, meter a mão na terra e plantar e colher dali e se alimentar dali também, meu irmão, acaba um monte de doença. Quando eles começarem a parar de dizer que refrigerante escrito assim, com vitamina C, ou que mais saudável, e parar de vender o açúcar como uma coisa prazerosa, porque a gente também não fala do açúcar. O açúcar é um dos maiores venenos que nós temos. O açúcar financiou a escravidão na América. O açúcar é o responsável por cárie, por diabetes, por um bocado de coisa, por osteoporose, um montão de coisa, e a gente não sabe disso. Aí botaram o pior. Aí botaram o aspartame como substituto do açúcar. O aspartame é por que todo mundo tem diabetes, mesmo ele toma aspartame e fica com arteriosclerose. Fica maluco, fica rambobo, porque aquilo ali tem um veneno dentro. Então,
nós como capoeiristas também somos promotores não só de cultura, mas de saúde. Então está na hora da gente assumir esse posto de passar isso para adiante. Porque se a gente levar a vida que o capoeirista levar lá, não sei muito Século passado? Sim, 50 anos atrás, lá no Recôncavo, o que eles vão chegar com 100 anos? Comendo carne, bebendo cachaça, fumando charuto. Por quê? Primeiro tem que fumar charuto. Um charuto, um por dia. Ele fumava um pedaço lá, ficava lá marcando, inclusive empalou o dente com aquilo. A cachaça tomada, 2 doses por dia, vasodilatadora, com a cachaça feita lá no alambique mesmo, na forma artesanal, e o boi pastando no quintal. Então não é a carne que mata. O que mata é os hormônios que os caras estão dando na carne. E nem a quantidade. Tu vai achando que os caras comem a mesma quantidade que a gente come de hambúrguer e salsicha. O que mata é hambúrguer, salsicha, salame, mortadela, presunto. Isso aí que mata. Agora, o cara que pegava lá o boi dele, salgava a carne dele, deixava lá, e de vez em quando mascava um pedacinho para no feijão. É diferente. Um peixe pescado na hora e fruta do quintal, meu irmão. Ali está a saúde. Todos esses homens. E a capoeira é isso. A capoeira tem tudo a ver com isso. Então aí está polaridade, está a questão do viver da natureza, que a capoeira também é assim. O capoeira sem natureza vai acabar o negócio na necessidade da bebida. Sim, inclusive tem até um comentário que já está escasso. Já está escasso, né? Tem até um comentário. Uhum. Porque tem muita bíblia na Bahia, mas os caras estão entrando de caminhão mesmo. Você pediu um nativo para tirar uma biriba, ele tira uma biriba daqui 6 meses tem outro. Porque ele corta certo. Agora o cara está entrando de trator e derrubando, ela vai, ela lasca, ela vai ficando esfiapada assim, ó, não nasce outro. Uma biriba, se você cortar, tem 5 duas delas. Tem 5 tá nascendo. Então o cara sai pisando por cima de trator, de caminhão, porra toda, porque ninguém pega 5.000 biribas só no facão, não, assim, um cara só. Não, né? A máquina entra em tudo. Máquina. Professor Maia, tem alguma coisa a acrescentar a respeito? Não, mas fala. Mestre, olha, vamos chegar aqui num ponto, como eu falei, que vai fluindo as coisas. No livro eu falo sobre a frase capoeira é brincadeira de criança. E que eu interpreto a frase como a capoeira não é uma brincadeira de criança. Ela pode ser, em um momento determinado, um jogo feito, uma forma de ser realizada por uma criança. Mas que a criança não é consciente, que uma criança não é consciente desse ato, assim, pela inocência que ela tem. E hoje, no momento da sua aula, e agora há pouco mesmo, só estou com isso, e na sua aula o senhor deu um outro ponto de vista que aguçou os meus neurônios em relação a isso. E eu gostaria de que o senhor desse voltasse na mesma pauta para falar sobre o que o senhor não diz com essas palavras que eu acabo de dizer, que a capoeira é uma brincadeira de criança, uma frase mesmo diz que a capoeira é brincadeira de criança, e eu procuro, através da teoria dos jogos, explicar que a capoeira não pode ser uma brincadeira de criança. Mas hoje o senhor disse com outras palavras que a capoeira, em um momento, que o jogo da capoeira, em um momento determinado, virava uma brincadeira de criança. Claro. Virava uma brincadeira de criança, porque um homem adulto está brincando de estar colocando as mãos no chão, andando de cabeça para baixo, cai, ri, não sei o que, então ele volta a ser criança. Continua, mestre. Então, exatamente, eu penso nisso, porque é o seguinte, a capoeira, mais uma vez eu volto na dualidade, eu volto na polaridade. Ela no momento de alegria, a gente vira criança na capoeira.
Para Monuchão a gente se diverte, a gente brinca, e a gente esquece do perigo, inclusive, que ela oferece. E no momento da amargura, no momento da raiva, do ódio, ela é mortal. Aí ela deixa de ser, a gente deixa de ser criança. Aí a gente vira bicho. A gente já não vira nem mais homem, a gente vira bicho. Então a capoeira pode fazer duas coisas. A gente tem que, eu pelo menos, procuro ver numa ótica a capoeira como amor e dor. A capoeira está contido o amor, a alegria, a felicidade, e que natureza ela já tem a dor, do seu princípio, com os africanos. Surge na África como dança, como brincadeira, assim, depois vira luta, na hora da dor. O mestre Faxina não fala isso, mas na hora da dor, né? O mestre Faxina dizia que a polícia corre para não matar, mata para não morrer, e é daquele que corre atrás da polícia. Então, a gente pode sim ser crianças na roda, em determinado momento, em determinada roda, em determinadas companhias. Tem outros momentos que a gente não pode ser criança na roda, que ela já passa a não ser mais brincadeira. Ela passa a ser brincadeira de homem. E tem momentos que ela deixa de ser brincadeira. E ela passa a ser, aí a gente passa a ser bicho mesmo na roda também. Então ela tem tudo isso. Ela tem um momento de pôr no chão, sacanear, desamarrar o sapato do outro. Hoje eu vi o Vamicê jogando, o senhor fez um movimento ali, a menina, sacaneou, passou por trás, abraçando assim, mostra o cotovelo, mas com um sorriso no rosto. Então é uma brincadeira perigosa, porém é brincadeira, porque o mestre Caixinha falava, imagina esse pé e esse cotovelo empurrado pela raiva. Né? Então, quer dizer, a capoeira é com a faca, é com o fogo. Se você quiser pegar a faca e cortar seu alimento, você faz uma comida maravilhosa e fica forte. Se você quiser pegar a mesma faca e pôr no coração de um homem, você mata. Então, mesmo que dá a vida, dá a morte. A capoeira tem as duas coisas, positivo e negativo mais uma vez. Então, tudo depende da mão que empurra, do pé que empurra. Da intenção que você põe para isso. Então ela pode ser a brincadeira de criança, como ela pode ser o instrumento da morte também. Então, ela é tão perfeita, tão completa, que ela tem os dois lados, ela é positivo e negativo mais uma vez. Está tudo nisso. Está tudo baseado nessas duas forças. A lei centrípeta e a centrípeta. Uma que sobe e outra que desce. Isso, se a gente for olhar, tudo nasce assim, uma cebola nasce assim. A gente nasce por aqui, nesse rodamuinho. E na natureza tudo, ela tem essa força de lá para cá ou de cá para lá. Então, a brincadeira de criança também pode ser instrumento de morte. Pode sim matar. A capoeira da vida e da morte. A capoeira tem positivo e negativo, e isso é que faz ela perfeita. A perfeição está em ter os dois lados. E não existe o 100%. Não existe o 100% em nada também. Existe até o 99%. E também não existe o 0%. Existe 1%. Você vê o yin-yang, né? No preto tem um pinguinho branco, no branco tem um pinguinho preto. E os dois formam uma coisa, que aquilo ali já é o giro do mundo, a mesma coisa dessa estrela aí, a mesma coisa da cruz. Então, os símbolos das religiões, se você for estudar, todos têm o mesmo princípio. Todos. A cruz do cristão, a estrela do judeu, o símbolo do shintoísmo japonês, e outros símbolos aí que eu não sei também, não conheço todos, tem um fundamento da lei das duas forças que se cruzam. Eu sei por isso, eu estudo isso e tenho alguns livros que pesquiso, sobretudo Tomio Kikuchi, Yoji Ozawa, Michio Kushi, são mestres da macrobiótica. Eles vêm do Japão, mas
No próprio livro das bases da Índia, da África, né? Por exemplo, eles falam uma época que tudo que cresce demais cai. A gente comecei pelos grandes grupos de capoeira, que a gente viveu na década de 90, quem é que dizer que um grupo daquele tamanho ia cair em dia? Lógico. E caiu. Porque eles falam que a mesma coisa acontece com as grandes civilizações. Todas as grandes civilizações ruíram, porque tem um momento, aí ele cita a África. O que acontecia? Então, a gente nós estamos numa aldeia. Somos aqui a mesma aldeia. A gente planta, colhe, moramos perto do rio, temos animais. Então está todo mundo aqui, beleza. Chega um momento que a gente começa a ter tanta comida aí, tanta comida, a gente não precisa trabalhar tanto. Aí, ó, começa a engordar e fica preguiçoso. Começa a vou tirar um cochilo. A 100 quilômetros daqui, tem outra aldeia passando fome. Um passa por aqui e fala, pô, os caras têm comida demais lá, e aí, vamos invadir. Vamos invadir porque nós todos estamos morrendo. Isso aconteceu então, em várias cidades, na China, na África, só que a grande maioria dos africanos, quando vai de um lugar, era para manter o povo vivo, mas ele poupava o rei, as crianças e as mulheres. Poupando o rei, as crianças e as mulheres, aquele povo poderia ressurgir em outro lugar. Ao contrário do que a condição que os europeus deram, muitas vezes levaram, tiraram os limites da África, levaram para escravizar. Como nós sabemos que tem uma rainha que foi para Maranhão, que se não me engano agora, se não me engano, fundadora da Casa das Minas, uma rainha africana. E então, o que cresce demais cai também. O que é muito reprimido, o que está acontecendo com as mulheres agora? As mulheres foram tão reprimidas, que nessa repressão que elas sofreram, as nossas mães, elas tiveram que lavar, passar, aguentar a humilhação, não agravando tudo, de marido, e nisso, lavando, passando, cuidando de menino, desde criança, muitas delas, começaram a tirar criar habilidades que deram força para elas estarem lutando pelos seus direitos. E o homem se enfraqueceu. Passar na cama pedindo comida, ele enfraquece a condição dele mesmo. E hoje só está acontecendo um problema. Muitas das mulheres não foram preparadas e estão cometendo os mesmos erros dos homens. Então, naturalmente, vai se equilibrar também. A gente tem que ter consciência do caminho do meio. Que Buda fala, Jesus fala, Confúcio fala, do caminho do meio, do caminho do equilíbrio. É aquilo que a gente falou do horizontal e do gráfico. Aí você pega como é que dizia? Capoeira, como tudo na vida, tem que ser dado na dose homeopática. Tem que ter segredo. Você não pode dar nada de uma vez. Até porque a pessoa, se você dá tudo de uma vez, ela não sabe o que faz. Se perde, joga, perde a pérola forte. Então, eu tenho para a minha capoeira como um estudo das leis da natureza. Eu sei que vejo da capoeira. Então, o movimento da bananeira tem essa ligação da inversão de polaridade, que a cabeça tem um polo, que a gente anda para cima com esse polo. Quando a gente vira de cabeça para baixo, você está invertendo, você está retardando o envelhecimento por inversão. Quando a gente está cansado, você anda demais, você não quer chegar em casa e botar a perna para cima, o sangue está todo aqui embaixo, ele tem que circular. E se você está de cabeça para então, repare na sua própria vida, velho, de capoeira, eu acho isso muito interessante. A gente está o tempo inteiro, a gente já está falando de capoeira. A gente vai se encontrar daqui 1 ano, 2 anos, vamos falar de capoeira de novo. E se deixar, a gente fica até de manhã, ainda dá aula no outro dia, só vai dormir quando estiver em casa. Isso é uma, na realidade. É verdade. Então a capoeira tem muita razão. Só nisso a gente já tem que entender que ela é grande pra caramba. A gente privilegiar de ser capoeirista. A gente é claro privilegiado, agora temos uma responsabilidade muito grande. E presenciado pela capoeira.
Não tem, gente. Mestre, como vocês dois entendem a filosofia da capoeira angola? No seu site você comenta sobre esse ponto filosófico. Eu não sei como você começa, porque no seu site, no seu site você já está mais assim, mexendo nesse Filosófico. Vai lá, vai mais. Estou trabalhando. Vai. Quase fechando os olhos. Fala de novo aí. Como você entende, como você explicaria o ponto filosófico da capoeira angola? Eu estou falando da capoeira angola. Esse é o seu ponto de vista, você dá o seu ponto de vista. Né? A filosofia, para mim, é a forma de pensar de cada mestre, né? Você falou no começo, tem várias linhas na capoeira angola. A filosofia é a forma que a pessoa pensa. Vai trilhar uma linha ali dentro dos ensinamentos da maneira que ele pensa. Então, eu tenho a minha maneira de pensar, então, através da minha maneira de pensar, eu vou transmitir meus movimentos. É uma forma filosófica. Quem entende o que é a filosofia é isso. A forma de pensar dentro de uma ética, de fundamento e alguns conceitos que você transmite a todos. Então, falar da filosofia da capoeira, a minha, primeiramente, o respeito, né, da ética. Ética é uma coisa que está se perdendo muito na capoeira. E eu não vejo a futuro para a capoeira se ela não tiver, primeiramente, a humildade, que foi aquilo que eu falei que para mim é uma das heranças mais importantes do mestre Pastinha. O mestre Valdemar também, que é uma pessoa muito humilde na forma de ser, mas não como o mestre Pastinha fala, na hora da roda nunca fui bobo. As pessoas confundem humildade com inocência. Olha, um cara respeitador, respeitava. Eu vejo isso ser uma parte muito importante do desenvolvimento da parte filosófica. Então, o cara só vai poder crescer se ele tem isso com ele, a humildade. Depois, a ética é uma coisa que também é muito importante para a evolução da capoeira, a evolução filosófica de várias, né, linhas filosóficas que existem. Não tem ética. Então, uma tenta derrubar a outra, e isso não tem futuro. Eu nós estávamos falando até agora aí, já estava quase desconectando, mas estava entendendo. Positivo e negativo. Um depende do outro. Se um quiser anular o outro, não vai seguir. Tem equilíbrio. Então, acho que isso está faltando muito. E a gente via isso nos antigos. Eles tinham essa filosofia da ética também. A filosofia, eles transmitiam isso, respeitavam. A gente cria histórias, vivemos aqui nós falamos de Angola regional. E aí tem duas fotos ali, uma ali cheia de angoleiro e cheia de regional na mesma roda, duas fotos ali no mesmo quadro. Depois a outra também daquele encontro ali, do mestre Pastinha e mestre Lima. O mestre Tapuana falou que, na verdade, eles tinham até uma relação que alguns momentos, frequentava a casa do outro. Teve um momento, todo mundo fala que os dois eram inimigos. Ele nunca foi. A gravação que nós estamos explicando agora fala com muito respeito sobre. Ele falou, não quero falar da filosofia dele, isso ele vai falar a ele, mas demonstrando sempre grande respeito a ele. Então, isso é uma forma de transmitir uma filosofia, como as pessoas falam, uma filosofia de vida, uma linha que você segue, uma forma de pensar, uma linha que você segue. Eu vejo isso, eu acho que esses dois pontos são muito importantes para você seguir uma filosofia, a sua filosofia de vida. Se não tiver essas duas primeiras, primeiro a humildade, que eu acredito que sem a humildade você não consegue desenvolver o conhecimento, depois a ética, porque você, através da ética, se ama e respeita o seu trabalho, só porque não é Angola, ou não sei o quê, ou só porque não vai te na camisa do eu vou ficar fraco no futuro, porque eu preciso
do outro lado para crescer. Eu preciso, que nem nós falamos,